bem, estamos de volta com o Unisul TV Esporte. Nesse segundo bloco, você acompanhando aqui as notícias do nosso esporte. Em 13 de maio tem rodada decisiva pelo Municipal. Isso tudo nesse fim de semana. Agora é momento de decisão. Jogos agora das 4 melhores equipes do Citadino da cidade de 13 de maio. Você confere os jogos das semifinais, os jogos deste fim de semana. No sábado, Monte Alegre e São Sebastião enfrentando Santa Cruz. No domingo, no dia 14, a equipe do Laje enfrentando a equipe A do São Pedro. Esses os 2 jogos do Campeonato Municipal da cidade de 13 de maio. Dá para apontar favorito, Matheus? Acho que fez melhor campanha na primeira fase, certamente larga com algum favoritismo, né? Mas, como a primeira fase foi tão equilibrada, times que foram bem, depois caíram de produção. O próprio Monte Alegre, que estava na liderança por um bom tempo. Estava na liderança e no fim das contas quase ficou de fora Mas agora, um time que liderou... 13 de maio chegou nos últimos e quase conseguiu a classificação. Um time que liderou a primeira fase por tanto tempo, com tanta autoridade, por mais que tenha caído de produção na reta final, também não vai ser considerado azarão. Então, é uma competição que promete muito equilíbrio e que essa decisão agora é que vai fazer a diferença. É isso aí, a gente continua falando em futebol amador e nesse sábado promete ser de grande festa em Capivari de Baixo. Começa a 11ª edição do Municipal, cercado de expectativa pela comunidade. É a taça Heitor Sabadini Barbosa, o Curió, homenagem ao grande capivariense. No cronograma, tem futebol feminino durante o início da tarde de sábado e o jogo de abertura entre o Bandeirantes e a equipe do Diretoria. O jogo que será realizado no estádio Lírio Búrigo. Aliás, toda a festa vai ser organizada lá no estádio Lírio Búrigo. Foi bem preparado esse campeonato e começando cheio de pompas, Matheus. O campeonato foi organizado com bastante antecedência. Na verdade, foi organizado com o início do prazo mais ou menos normal, só que ele demorou um pouco a começar. Mas então agora tem a largada nesse final de semana. Teve a CME lá de Capivari de Baixo, teve a preocupação de fazer uma competição de atletas, evidentemente, da cidade, de jogadores locais, liberar... Da mesma forma que é feito em 13 de maio, para usar mais... E também criar é o vínculo com a cidade, né? Na verdade, criar um número mínimo de jogadores de idade reduzida também para promover uma renovação. Então vai ter aí algumas obrigações com relação aos jogadores aí de abaixo de 23 anos, o que é bom, dá uma competitividade diferente, uma possibilidade e até uma obrigação de renovação para as equipes. Para apontar favorita é cedo ainda, a gente tem que esperar aguardar os jogos transcorrerem e as equipes se entrosarem, né? Cedo até por essa característica, né? São equipes locais, equipes da casa, então não tem aqueles grandes reforços, aqueles grandes jogadores que a gente está acostumado a ver reforçando as equipes, porque é um campeonato mais caseiro mesmo. Então, vamos aguardar as primeiras rodadas para ver quem é que desponta com resultados melhores. Mas o Bandeirantes é equipe de tradição, a gente pode apontar essas equipes sempre que estão ali brigando pela ponta, e o Bandeirantes é uma delas. Diretoria que surgiu agora, mas o Bandeirantes... Diretoria é uma força recente, sem dúvida. Capivari tem equipes bastante tradicionais que se mantêm na competição, até numa situação um pouco melhor que a de Tubarão, que muitas vezes os clubes tradicionais acabaram ficando fora e acabam ficando fora dessas últimas competições, das últimas edições do Campeonato Municipal. Aí tem o caso do União Operária, que hoje está em união com o Ferroviário, mas não estaria na competição por iniciativa própria, acabaria ficando de fora. E outras equipes aí que a gente não vai ficar bem, o Pinheirinho, são muitas equipes aí que poderiam estar aí mantendo a competição. Isso é informações do Campeonato Municipal de Capivari de Baixo. A gente vai trazendo as informações para você aqui e durante a semana que vem a gente vai trazendo os resultados e as equipes que vão se destacando. Depois de uma ótima sequência de jogos fora de casa, o Capivari Futsal volta a ser mandante nas partidas. O segundo confronto em casa, depois da estreia no Catarinense, será contra o Inter de Lages, hoje à noite no Salgadão. Juninho não dá folga. Mesmo o Capivari Futsal estando muito bem no campeonato catarinense, os treinos continuam os mesmos, cada vez mais pegados. O treinador explica mais uma vez, tudo para que os bons resultados possam continuar aparecendo. O maior problema em todos os jogos é que a gente está lateralizando muito o jogo, né? Então, eu sou um treinador que gosta de trabalhar a combinação de defesa e a combinação de ataque, então eu gosto do jogo para frente, do jogo de ataque. É justamente essa etapa da competição que preocupa o treinador. Chegar à liderança é uma tarefa complicada, mas manter-se no topo é ainda pior. Exige concentração e empenho de toda a equipe. A gente está na liderança da competição, é difícil. Agora o trabalho se torna um pouco mais difícil porque é complicado manter essa liderança. Então toda hora eu tenho que estar chamando atenção para não desfocar o grupo para possíveis erros na competição. O próximo confronto será pelo retorno da competição.
contra a Inter de Lages. Aliás, esta será a vez de mandar as partidas, afinal, vem aí alguns tantos jogos em casa, algo que pode ser benéfico ao time. A sequência é manter esses bons resultados em casa, e o calor da nossa torcida sempre ajuda, a equipe dentro de quadra, quando falta aquele apoio a mais, aquele pique, com a torcida, com certeza os atletas dão. Aí, portanto, as informações da equipe de Capivari de Baixo, do futsal de Capivari, realizando sua segunda partida em casa, a equipe que vem bem no campeonato, altamente favorita, né, para todos os jogos que disputa, até pela formação que foi feita da equipe, base de Siderópolis, foi reforçada com o Edgar, a equipe está bem. Está bem, passou bem essa primeira fase, aí empatou o primeiro jogo, depois só vitórias, venceu o próprio Inter de Lages e tem tudo para encerrar essa primeira fase aí no primeiro lugar geral. Basta vencer essa partida aí para garantir, para ser a primeira colocada no geral, entre todas as chaves, não só entre essa chave, todas as chaves dessa primeira fase, garantir um grupo mais fraco, teoricamente fraco, né, com equipes pior classificadas nessa fase, na próxima etapa da competição. Então o Capivari indo no caminho certo, sem maiores atribulações, então fica aí a expectativa de que a equipe consiga disputar os primeiros lugares dessa divisão especial, dessa primeira divisão, aliás. É isso aí, boa sorte para a equipe do Capivari Futsal, que joga hoje à noite no ginásio do Salgadão. E aí a gente sempre fazendo a cobertura da equipe de Capivari, e semana que vem a gente traz detalhes, lances, os gols, enfim, toda a cobertura da equipe que está disputando os jogos pelo campeonato da divisão especial. Vamos ao intervalo, você confere a seguir. Esse fim de semana tem Enduro Fim em Tubarão. É a quarta etapa da Copa Associação Sul Catarinense de Pilotos.